Boa noite, tudo bem com vocês? Graças a Deus, graças a Deus. Vamos nos chegando, vamos respirando fundo, buscando a nossa melhor harmonização com o momento, com as lições, com os remédios. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. E a vida fica muito melhor quando a gente tem a lucidez de tomar a melhor decisão para cada momento. Felicidade é tomar a melhor decisão a cada momento. Não é um estágio, um troféu, uma riqueza, uma condição, um bem material que se vai alcançar, mas tomar a melhor decisão a cada momento. E para tomar a melhor decisão a cada momento, uma só coisa é necessária: a principal ferramenta de nossas vidas é a nossa mente. E para nós acessarmos as melhores condições, as melhores decisões, precisamos oferecer a melhor sintonia. Busque o reino dos céus e o seu ajustamento a ele, e tudo mais te será acrescentado. Veja a importância da oração. Desenvolvamos, fortaleçamos em nós técnicas de melhoria da sintonia. Qualquer técnica que efetivamente melhore, seja capaz de melhorar a sua sintonia, será a oração. Na certeza de que a melhor oração é a oração integral. A oração apenas labial é fraca. A operação que somar o labial ao pensamento será mais forte. A oração que somar ao labial e ao pensamento o sentimento será ainda mais forte. Mas a oração integral, a oração que junta a palavra ao pensamento, ao sentimento e à ação, essa é a oração mais forte. Essa é a oração transformadora das nossas vidas. Oração-ação é a nossa proposição. Não a minha para vocês, mas a minha com vocês. Colegas de uma mesma classe perante um mesmo mestre. Hoje viemos falar sobre as ilusões. A vida sendo vista como uma dinâmica de grupo, proposta por um educador para passar conteúdos fundamentais. Ou uma peça de teatro proposta pelo diretor para nos desenvolver e transmitir esse desenvolvimento para um público. A vida encarnada não passa de uma dinâmica de grupo com um objetivo didático ou uma peça de teatro com um objetivo de alcançar um público, de ser uma ferramenta de serviço. Mas dinâmica e peça de teatro guardam um perigo muito grande.
tanto porque elas são intensas em si, são vivências intensas, quanto nós teimamos em nos iludir com aquilo que é provisório, com aquilo que é meio, nos desligando dos fins, fazendo com que a dinâmica, que é eminentemente pedagógica, eminentemente estimulante ao serviço, se torne um desvio, uma ilusão, nós vivamos essa dinâmica como uma realidade paralela, ou até como uma realidade total. Quantos são os atores que saem perturbados da experiência de um filme, de uma peça, que se deixam tomar pelo personagem e pelo drama vivido? Ora, mas não sabe ele? Alguém pode exclamar, pode se surpreender. Não sabe ele, ator, que a peça é apenas um momento, que o filme é apenas uma dramatização com o objetivo de entreter, de transmitir conteúdos para um certo público? Sabe, mas se envolve, sabe, mas esquece, sabe, mas se ilude. Os personagens mais fortes chegam a destruir determinados atores. Um personagem louco, um personagem violento, o Coringa, por exemplo, não é? Destruiu um ator. Nós precisamos situar as experiências, as dramatizações, as encenações da matéria, da vida, da família, do trabalho, como elas são dinâmicas para ensinar, dinâmicas para estimular aspectos, estimular serviços. Sem nos apegar aos personagens, àquelas vivências, sabendo que elas são meios para um determinado fim. Isso é fundamental. Filosofia, espiritualidade são dadas como devaneios da mente, elucubrações, ilusões, mas na verdade o viver a matéria sem a pergunta, sem a pesquisa, sem a reflexão profunda, é que é nos entregar a ilusões. Viver para o corpo, para a matéria, viver para os meios, sem perguntar, sem questionar dos fins, sem colocar a vivência do agora à luz da eternidade, é a maior das ilusões. Faz-nos muito mal essa ilusão, afundarmos nessa ilusão. Tem nos feito muito mal, ainda faz muito mal e continuará fazendo. Precisamos aprender a estar no mundo sem ser do mundo, a viver as situações sem nos apegar. Nós não somos de uma profissão, não somos de uma raça, de uma classe. Não pertencemos nem mesmo aos enredos que são vividos por nós. Tudo é um processo didático e pedagógico, estimulante
a servir-nos cada vez mais. Jesus nos traz uma parábola muito rica, que é trabalhada nesse livro. Prudente, a saúde segundo Jesus, que nos traz esse conteúdo. A parábola, eminentemente reencarnacionista, claro, mas ainda mais claro, nos colocando, nos evidenciando para todos nós a perspectiva espiritual, diz assim: havia um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta de um homem rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, é o nome que se dava às regiões infernais, esse rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Abraão, o grande patriarca do judaísmo, representando as regiões mais elevadas do mundo espiritual. E clamando, o rico disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Vejam só. A riqueza, então, é um mal em si? Claro que não. A miséria é um bem em si? Claro que não. Mas depende da perspectiva com que elas são vividas. Assim como ser homem, ser mulher, branco ou negro, heterossexual, homossexual, brasileiro ou argentino, nada disso por si é bom ou mal. Ao contrário, tudo em si é bom, mas só será, é potencialmente bom, mas só será efetivamente bom pelo olhar, pela atitude, conforme o ângulo de visão que se vive a vida. Certamente, viver como um rico era o melhor para aquele homem rico, e viver como um mendigo era o melhor para Lázaro. Assim como tudo que acontece em sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós, é o melhor para todos nós, potencialmente, mas só se fará realmente melhor se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir. E esses olhos de ver e ouvidos de ouvir, toda a riqueza de aprendizado e de cura que há naquelas situações, naquelas relações, naquelas condições que a vida nos dá, depende de algumas ferramentas fundamentais. Uma delas é a fé. Não uma fé cega, mas uma fé conquistada, uma fé raciocinada, que entenda as leis através das quais Deus opera na vida dos homens. Além de entender, nós precisamos viver essas situações com algumas ferramentas fundamentais. Uma delas é o desapego. Não nos identificarmos com os papéis, com os cenários, com os enredos,
porque eles são apenas condições momentâneas, tratamentos de saúde, dinâmicas de grupo para que aprendamos certos conteúdos. Outra ferramenta fundamental é a compaixão, a empatia. Precisamos nos relacionar com o outro pela regra de ouro, fazendo ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Exercícios fundamentais. Esse fazer ao outro é o serviço, colocado por Jesus como grande critério para selecionar os melhores do ponto de vista do alto. Diz ele, os melhores para a terra, na ilusão da matéria, são aqueles que mais são servidos. Os mais famosos, os mais ricos, os mais poderosos, os considerados melhores na terra, são aqueles que são servidos, que têm muitos serviçais. Do ponto de vista, mas não será assim entre nós, disse Jesus. Porque do ponto de vista do eterno, o melhor será aquele que mais servir. Então a matéria não tem nada de ruim, o corpo não tem nada de ruim, a riqueza, o poder, a beleza. Mas são poderes que precisam ser bem usados. Se forem usados em egoísmo, só vão amplificar os nossos erros. Porque o erro do pobre, ele eminentemente atinge a ele mesmo. O erro do rico, seja em poder político, seja em poder religioso, seja em beleza, seja em dinheiro, seja em oportunidades, seja em talentos, o erro do rico, ele afeta os demais, porque o talento nos foi dado, a oportunidade, o recurso nos foi dado para servir, para multiplicar, para negar o ócio. Viver os recursos para nós, que no pobre é um problema, mas um problema menor porque ele não tem muitos recursos e às vezes os recursos que tem são exclusivamente para sobrevivência. No rico torna-se um problema muito maior, porque mais será cobrado daquele que mais recebeu, conforme a instrução do mestre. Precisamos então nos desiludir com o mundo. As pessoas falam tão amargamente, eu estou tão desiludido com o sexo oposto, com o casamento, com a política, desiludido com a arte, com as relações sociais, com o trabalho. Mas isso deveria ser motivo de festa para a gente. Desiludir-se, perder as ilusões que o mundo nos traz, que o ego nos traz, que a superficialidade nos traz, é maravilhoso, é a própria evolução. Alegremos-nos por nos desiludir. Façamos festas por nos desiludir. Só livres mesmo dessas ilusões conseguiremos atingir os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Vivamos então as dinâmicas de grupo, as peças de teatro propostas pela vida, mas à luz do seu sentido maior, buscando a razão, buscando o ensinamento, buscando a cura que certamente está contida ali. Porque o agora, o momento presente, tão festejado por diversas doutrinas espiritualistas, pode ser uma armadilha do sensorialismo, do viver para o prazer, do viver para o imediatismo, e só não será
se nós vivermos o agora à luz do eterno. Na figura maravilhosa do equilibrista na corda bamba, que tem duas tarefas fundamentais para ter êxito e alcançar o outro lado. Uma delas é colocar um pé na frente do outro em cima, rigorosamente em cima da corda. Excelente figura para o agora. Metade do nosso equilíbrio consiste, e do nosso sucesso para alcançar o outro lado, consiste em colocar um pé na frente do outro e rigorosamente no meio da corda. Essa é condição para chegar ao outro lado. Mas uma segunda condição se impõe. Além do pé rigorosamente em cima da corda, um na frente do outro, precisamos ter os olhos fixos, focados no objetivo, no horizonte, no infinito. Porque o agora precisa ser equilibrado com o infinito. O pé na frente do outro é metade do equilíbrio, a outra metade é o olhar ao horizonte. As duas fontes do equilíbrio e do sucesso estão claramente colocadas para nós assim. Vislumbremos, honremos a tarefa do equilíbrio, vivendo em desapego, em desilusão, as questões da matéria, do corpo, das relações, da superfície da vida. É um maravilhoso convite, não é? Vivamos esse convite. A vida é tudo de bom. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Desde que vivido numa perspectiva maior, na perspectiva do infinito, com foco claro no eterno. Que assim seja para todos nós, que nós consigamos nos inundar dessa verdade, viver sob essas duas diretrizes, do agora e do eterno ao mesmo tempo, na certeza de que essas duas tarefas nos libertarão do imediatismo, nos libertarão do sensorialismo, do egoísmo, esses terríveis venenos da vida, fazendo com que mergulhemos no momento, nas relações, no vivido, em toda a sua riqueza, mas situando cada situação, cada relação, cada desafio proposto pela vida como uma lição perfeita, como uma cura precisa para a nossa doença. Muito obrigado, muito boa noite para vocês, Vera Frutuoso, Andréa Salvatore, Maria Lúcia Sobral, Sayonara, Sueli Prata, Rose Lanciotti, Noêmia Félix, Roseli Lanziotti. É realmente muito bom estarmos juntos, vivermos esse momento agora, à luz de Jesus, à luz do amor, à luz da busca eterna por Deus. Porque esse é o nosso exercício do equilibrista na corda bamba. Entregarmos-nos ao agora, mas remetendo o espírito, o olhar, a vida ao eterno. Um grande abraço a todos, muito obrigado por partilharmos esse momento
muito feliz por vivermos em amizade os desafios da vida. Até a próxima!